Senhor Deus e amado Pai, grandioso és tu, maravilhoso, misericordioso, que deu seu Filho amado Jesus Cristo a morrer por nós na cruz. Graças a esse amor, nós temos a esperança da vida eterna. Morreu pelos nossos pecados e graças a esse gesto de amor, encontramos a salvação em teu Filho amado. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos como a tua igreja, o corpo do teu Filho amado Cristo, onde é o nosso cabeça, que possamos estar agora com a mente e o coração aberto, voltados para ouvir a tua palavra, através do teu servo Alessandro. Te colocamos os seguintes pedidos na tua mão: que o Senhor esteja com seus filhos amados que estão doentes, alguns em hospitais e outros em casa, se tratando, recuperando e combatendo o câncer. Que o Senhor ajude a eles, dê misericórdia, dê fortalecimento ao irmão Beto, ao irmão Wagner, ao irmão Norton. E também a Giane, que está passando por um teste novamente, onde ela retirou uma parte do organismo dela, da tripa ali, para biópsia, e que o resultado seja satisfatório, Pai. Essa irmã que sofreu bastante, está provando que é temente ao Senhor, que é fiel, que o Senhor siga dando misericórdia e vitória a ela. Também te pedimos orações pelo neto do irmão Aníbal, que caiu e machucou os lábios e os dentes, que ele possa ter um restabelecimento o mais rápido possível e que tudo ocorra bem com ele. Também te pedimos oração pelo pai do irmão PC, o seu Vicente, que está no hospital, está tratando da acidez no sangue, da diabetes, e também ele sofre do Alzheimer. Que o Senhor tenha misericórdia também dele, para que ele possa vir a conhecer a tua palavra, se converter para o teu caminho, rumo à eternidade. Em nome do teu Filho amado, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Giovanni. Obrigado aos irmãos, boa noite a todos. Agradecer a presença dos irmãos, né? Para aqueles que não participam com a gente na quinta-feira, no horário mais cedo, né? Hoje a gente está fazendo um horário mais tarde, uma hora mais tarde, justamente para o Giovanni solicitou para que a gente pudesse encaixar, já que não haveria nem o irmão Enio, né? Já que ele está no CRE junto com o irmão Allen, e aí a gente jogou um pouquinho mais para frente, uma hora, para a gente poder ter o maior número de irmãos, para a gente poder participar e ter esse momento de comunhão, né? De aprendizado. Nas quintas, nós temos estudado com Enio o Evangelho de Lucas. E aí um ponto bem interessante, como aqueles que já estudaram, conhecem o Enio nessa dinâmica que ele vem trabalhando, é a questão lá do conteúdo em relação ao significado da carta, o contexto, né? E aí no Evangelho de Lucas nós temos estudado e temos visto Jesus como aquele que é o proclamador, aliás, desculpem, é o restaurador do reino a Israel. Os apóstolos, com o início do trabalho lá em Atos, nós vemos que eles passam a ser o quê? Os propagadores do reino restaurado. Assim como nós. Hoje, eu e você, como a gente tem aprendido no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, nós somos aqueles que propagam, né? Que anunciam, que pregam, que falam para as pessoas a respeito da restauração de quem? Do reino. E essa restauração que tem sido feita onde? Em nossas vidas. Esse evangelho ele foi escrito lá na Cesareia, quando Paulo esteve preso mais ou menos de 3 a 4 anos, né? E também, logo após o evangelho de Lucas, ainda em Cesareia, Lucas ele deu início ao livro de Atos, que ele vai trabalhar justamente, que é uma continuidade, né? No evangelho de Lucas, Jesus é o restaurador do reino. No livro de Atos, a gente vai ver os propagadores, ou seja, aqueles que foram restaurados por Jesus vão propagar essa restauração. E aí a gente pode ver a dimensão, a partir de Jerusalém, chegando ao mundo inteiro. Inclusive, a gente brinca até Manaus, que contexto do Brasil aos confins da terra, né? Fica bem distante de todos vocês. Mas, graças a Deus, né, como a gente sempre fala, veio a pandemia no sentido não que foi a aprovação de Deus, mas é a permissão. Foi algo que faz parte da natureza do pecado, faz da natureza dessa realidade, as doenças, enfermidade, morte, em razão do quê? Do pecado. Mas Deus,
né, nessas situações difíceis, ele sempre faz com que a sua vontade ela seja preponderante. E aí a gente teve o privilégio de ter o Zoom, esses estudos online, e aí a gente poder ter essa edificação, mesmo longe, né, em termos físicos, mas agora ligados pelo Espírito e ainda mais sendo alimentados pelo Espírito através do quê? Através da palavra. Semana passada nós estudamos o capítulo 16, a primeira parte, onde a gente viu a história, né, da parábola do administrador infiel. E aí a gente vê logo no início do capítulo 16 que esse homem ele é denunciado ao seu senhor. O senhor dele é um homem rico. Versículo 2, o seu senhor recebe o quê? Uma denúncia e diz para ele, manda chamá-lo e diz, o que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar. E esse homem provavelmente era um homem rigoroso ao saber da denúncia. O que ele faz? Ele vai desligar esse servo. Ele vai tirar esse servo das suas funções. A única coisa que falta para que isso seja concretizado é que ele faça o quê? Ele faça a prestação de contas. E aí é o que a gente vai perceber no decorrer da parábola, quando ele chega para aqueles homens, né, que são devedores do seu senhor, que estão devendo ao seu senhor, e aí ele, para amenizar a sua situação diante do seu senhor, e ele também, sabendo que vai ser desligado, ele vai deixar o status da sua função, o que ele vai fazer? Ele vai tentar ganhar espaço entre quem? Entre esses que são devedores. Chega para o primeiro, e aí a gente percebe a rapidez que ele quer tratar, lá no versículo 5, tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor. O primeiro, quando deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Então, toma a tua conta, assenta-te depressa e coloca o quê? 50. Olha só, ele quer resolver o quanto antes. E aí chega para o segundo, quanto é que tu deves? Eu devo 100 coros de trigo, 100 potes, né, de trigo. Então, vai lá e escreve quanto? 80. Ao prestar a conta, a gente vai perceber no versículo 8 que o Senhor, mas não o Senhor Jesus, o Senhor daquele servo, ele vai elogiar a sua conduta. Ele elogia a conduta, por quê? Porque sabendo da iminência do seu desligamento, o que ele fez? Ele foi sábio em tentar, né, ajeitar aquilo para amenizar as perdas. E aí o que Jesus diz, versículo 8, lá no finalzinho, porque são os filhos do mundo, são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. A habilidade que ele vai trabalhar, como a gente vai ver no versículo posterior, ele está se referindo no sentido do uso dos recursos. E olha o que ele diz no final no versículo 9. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam aonde? Nos tabernáculos eternos. Na NVI, na tradução NVI, ela deixa bem mais clara, diz assim na NVI, versículo 9, 16:9. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, ela quem? A riqueza, né? Acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Ou seja, os recursos que nós temos, eles precisam ser usados, né? No sentido de propagar o evangelho, propagar a restauração, de ajudar na edificação e no fortalecimento da igreja, o atendimento de necessidade dos nossos irmãos, né? Então, a gente pode ver que precisamos usar os recursos de maneira sensata. Para quê? Como ele fala no final do 9, para que um dia, quando a gente não tiver mais esses recursos, a gente possa ser recebido, né? Aonde? Nas moradas eternas. Por quê? Porque fizemos bom uso dos recursos dessa realidade material, dessa realidade física. E aí ele vai trabalhando para o fechamento do final, e aí a gente vai ver já a transição que ele faz, dando continuidade a essa temática. Versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco,
também é injusto aonde? No muito. Eu até citei o exemplo da minha mãe, né, que por várias vezes, quando criança, né, eu citei o exemplo que ela dava a oferta para mim e para os meus irmãos, mas ela não dizia DX, não. Ela colocava, né, eu até dei o exemplo como se fosse, só como modo de exemplo, R$3. E aí, para cada um, pá, pá, pá. E aí, na sala das crianças, quando a gente vai, já trabalha isso nas crianças, a ideia da ofertar, tem a ofertinha deles. E eles recolhem no decorrer da escola bíblica doutrinária, já trabalhando esse princípio. E aí a mãe não dizia, ó, DX, está aqui, eu lhe dei R$3, dei R$3, não. Quando a gente chegava do culto, ela perguntava, você deu sua oferta? Era só sim ou não. Porque ela deixava a nosso encargo a responsabilidade de já pegar e colocar diante de Deus aquilo que era do Senhor. E aí, uma coisa que eu ouvia sempre em casa, ela dizendo, olha, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Então, é um princípio que eu trago, né? Eu até falei para os irmãos na semana passada e repetindo, aproveitando aqui a presença da minha mãe, com muita alegria. E aí, esse que é o ponto. Olha o aprendizado, olha a diferença que isso faz. E é justamente isso que Jesus está ensinando, né? De poder trabalhar bem com os recursos, independente de não ter ou ter muito pouco, como eu até citei, às vezes, o irmão, numa campanha de benevolência ou para fazer uma cooperação para ajudar um irmão necessitado, ele diz, não, mas eu só tenho 2 quilos de arroz aqui. Pode ser que o irmão que esteja precisando não tenha nenhum. Se eu tenho 2, olha lá, e a gente pode pensar, não precisa de muito para ajudar o meu próximo. Não, a gente pode pegar aquilo que está ao nosso alcance, fiel no pouco. E aí, como é que a gente vai poder receber, né, a bênção eterna se a gente não está fazendo, gerenciando aquilo que é mais simples? Tanto é que é isso que Jesus trabalha. Se não vos aplicardes, versículo 12, se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? E quem é que vai dar o que é nosso? Se o foco daqueles que vivem a restauração estabelecida por Jesus, eles vão trabalhar com aquilo que é visando o material ou espiritual. Eles vão visar o eterno, né? Ou o físico, o material. Então, se nós visamos o eterno, então Deus vai nos compensar nesse sentido de a gente poder receber aquilo que nós temos trabalhado, aquilo que nós temos no sentido de sacrificar, buscar, obedecer, né? Temos investido recurso, tempo, preparo. Então, a gente pode ver que precisamos nos aplicar e aplicar de que forma? De maneira fiel. E aí ele fecha, versículo 13, como a gente viu semana passada, ninguém pode servir a 2 senhores. Então, tem que tomar uma decisão, ou um ou outro, né? Porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não pode servir a Deus e a riqueza. E aí, a gente trazendo para o contexto de Lucas, se alguém, né, deseja ou quer permanecer na restauração trazida por Jesus, ele vai servir a quem? Aplicando o versículo 13. A Deus. A Deus, a Deus. Então, se alguém não quer ser restaurado, ele vai escolher qualquer outra coisa menos quem? Menos Deus. Então, se nós fizemos a escolha, se os discípulos naquele momento, né, fizeram a escolha no livro de Atos, como a gente percebe, eles vão fazer a escolha de servir a Deus. E aí vão entender que os recursos financeiros, o tempo, né, as forças, a idade, a experiência, tudo isso, sejam dons, sejam talentos, eles precisam ser investidos aonde? No reino de quem? No reino de Deus. E aí eles vão estar servindo a quem? Ao mundo? Não, ao Senhor. Então eles estão mostrando através das suas atitudes o quê? A sua escolha. Por quê? Porque eles entendem a restauração trazida por Jesus. E agora, como propagadores do reino restaurado, eles vão agir de acordo. E aí a gente entra na nossa aula de hoje, versículo 14, quando a gente vê a reação dos ouvintes, a reação dos ouvintes. Lembra lá os ouvintes? Capítulo 15, 1 e 2. Os publicanos e pecadores estão indo até Jesus. E eles estão indo com que intenção? Para ouvir. Por outro lado, os escribas e fariseus estão indo
Mas eles estão indo para ouvir de modo nenhum. Eles estão indo para o quê? Para murmurar, para criticar, para ver alguma coisa que Jesus fale, para justamente pegar ele falso, né? Para pegá-lo em falso e usar aquilo como acusação contra quem? Contra ele. E aí, versículo 14. Alguém pode ler para a gente do versículo 14 ao versículo 17? Lucas, capítulo 16, 14 ao 17. Por favor. Alguém? Pode ser um voluntário ou uma voluntária. Fique à vontade. Posso? Pode ler, irmão Sérgio. Esperei o outro se manifestar. Fariseus que amavam o dinheiro... Fecharam o meu microfone. Tá aberto, Ana. Acabamos de te ouvir. Helena? Eu tinha falado... Opa, desculpa. Agora fechou. Helena? Não, Sérgio, pode você ler. Eu tinha aberto e fecharam, mas pode você mesmo ler. Tá bom, não tem problema. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Obrigado, irmão Sérgio. E aí, o que a gente vai ver? Um desses públicos que estavam lá ouvindo, né, o ensino de Jesus desde o capítulo 15, entrando no capítulo 16, né? Tanto é que no capítulo 16, versículo 1, Jesus enfatiza: disse Jesus também aos discípulos. E aí ele fala diretamente para os discípulos essa mensagem que a gente viu um resumo rápido aqui, né, até o versículo 13. E aí, os fariseus, que também compunham o quê? Aquele público que estava lá, como posso dizer assim, na multidão, ouvindo Jesus, o que é que eles fizeram? Pela característica deles, que eram o quê? Avarentos, né? Eles amavam o dinheiro, né? Na NVI deixa isso bem claro, e eles ouviam tudo isso, e de que forma que eles reagiam? No finalzinho do versículo 14. Ridicularizavam. Olha só, eles faziam pouco, né? Eles faziam pouco. Eles não só murmuravam a relação de Jesus, o tratamento de Jesus em relação aos publicanos e pecadores, mas eles também faziam pouco, né? Em relação ao ensino de Jesus, em relação à questão das riquezas. É como se fosse uma loucura usar recurso. Não, isso daí é ridículo. Né? Como se eles estivessem tratando a forma do ensino. Por quê? A gente vai ver já já. Mas olha só um ponto que Jesus quer deixar claro para eles. E aí, como a gente tem trabalhado, quando eu fiz o capítulo 13, quando a gente viu Jesus lá na casa daquele fariseu, nós percebemos que Jesus, ele não veio só restaurar quem? Os pecadores, os publicanos. Ele veio também para dar oportunidade para quem? Para a liderança judaica. Seja os escribas, seja os saduceus, seja os fariseus. E aqui a gente vai ver Jesus dando oportunidade para que esses homens possam fazer uma reflexão. Por quê? O objetivo de Jesus é trazer o quê sobre a humanidade, naquele contexto de Israel? Restauração. Quem é que vai ser restaurado? Aqueles que abrirem a sua vida para permitir o quê? A ação de Deus e terem uma vida obediente em relação ao quê? Ao ensino de Jesus. Versículo 15. Mas Jesus lhe disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos. Quando eles estavam ridicularizando Jesus, Jesus foi bem direto. Eles são justos, mas eles são justos diante de Deus ou diante dos seus próprios olhos? Interessante, né? Se o homem quer restaurar a si próprio, ele não tem essa capacidade.
A capacidade de restauro pleno, verdadeiro, só pode ser feita através de quem? Como a gente vai ver já já dentro do contexto, através da prática fiel e obediente ao quê? À vontade do Senhor. E aí é um ponto que a gente observa. Mas vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. E aí que está o ponto. Né? E aí isso torna aquele que está sendo restaurado e buscando e vivendo essa restauração, por quê? Porque ele não pode se medir aos seus próprios olhos. Ele não pode se medir de acordo com a sua opinião. Ele não pode se medir de maneira subjetiva. E aí você para e pergunta por quê? E aí a gente pergunta para Jesus, por que, Jesus? Porque Deus conhece o coração. Acho que nós trabalhamos isso na semana passada, e aí a gente viu, né, que Deus ele sabe as nossas condições, Deus ele sabe a dificuldade de cada um de nós, ele sabe dos nossos obstáculos, né? Ele sabe de tudo a nosso respeito, e ele aquele que mede. Nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. Coisa que os fariseus não estavam fazendo, porque eles estavam buscando justiça aos seus próprios olhos. E nós precisamos buscar a justiça que vem de quem? De Deus. Mas como é que a gente vai fazer isso? Através da prática do ensino de quem? Do Senhor Jesus. E olha só o que ele continua. E ele vai trabalhar justamente quando ele usa o termo elevado. Eu fui pesquisar a palavra elevado, no original ele vai trabalhar a ideia de exaltado. Ou seja, aquilo que exalta, aquilo que engrandece, aquilo que dá status. Olha lá a questão lá do administrador infiel. Ao desviar recursos, ao ter a sua posição, ao invés de ele se voltar para Deus, o que ele fez? Ele desviou recursos. Ele fez aquilo que agradava ao seu coração. Em vez de servir a Deus, ele serviu a quem? O finalzinho do versículo 13, como a gente viu, ele estava servindo às riquezas. Em vez de dominar as riquezas, gerenciá-las, não, ele foi o que dominado e se deixou levar agindo de maneira imprópria em relação ao cargo que ele tinha. E aqui a gente vê que os fariseus também estão agindo da mesma maneira. Olha o que Jesus diz, versículo 15. Pois aquilo que é levado entre os homens, ou seja, aquilo que é exaltado pelos homens, é abominação. Para quem? Diante de Deus. Então, se o homem quer se engrandecer, quer mostrar alguma coisa, como os fariseus, a gente pode ver pelas vestes. Lembra Mateus capítulo 23, ele trabalha isso muito bem. As vestes talares, né? O falar, as longas orações e tudo mais. Eles pegavam e embelezavam o túmulo dos profetas, como a gente também já viu no contexto de Lucas, mas eles não obedeciam ao quê? Ao ensino deixado por Deus através dos profetas. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão se exaltando. Só que essa exaltação, ou aquilo que leva eles a serem exaltados diante de Deus, né? Diante dos homens, perdão, aquilo que faz eles serem inflados diante dos homens é abominação, é desprezível para quem? Para Deus. E aí é um ponto que a gente precisa observar. Aqueles que buscam e vivem a restauração não podem buscar a exaltação diante dos homens, ou aquilo que exalta diante dos homens. Nós precisamos buscar aquilo que é agradável a quem? A Deus. E aí que está um detalhe mais importante, porque Deus, ele vai olhar onde? Aí lembra o termo que o Enio costuma usar, o espiritômetro, né? Ele vai olhar o coração, ele vai olhar o interior, né, do homem. Então, nós precisamos justamente buscar, viver, né, vencer as nossas dificuldades. Para quê? Para que dia a dia possamos estar de acordo com a vontade de quem? De Deus. Para que possamos andar dentro do caminho, andar segundo a vontade e vencer as nossas dificuldades, né? Vencê-las, permitindo sempre a restauração de quem? Do Senhor. Ou seja, ao invés de buscar aquilo que exalta por meio da prática da palavra, o que eles estavam fazendo? Versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Porque quem foi o último profeta? Dentro do contexto do Velho Testamento, claro, ele não teve livro escrito, mas um profeta que trouxe foi quem, irmão Sérgio?
O último foi João. João, e é justamente essa ideia que Jesus está trabalhando no versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até quem? Até João. Deste tempo vem sendo o quê? Então, a partir de João, vem sendo pregado o quê? O reino. Olha lá, vem sendo anunciado o evangelho do reino. O que significa evangelho? Boas novas, boas notícias. E as notícias são tão boas para mim e para você, porque mesmo não sendo judeus, na carne, eu e você hoje, como discípulos de Jesus, fazemos parte do reino de Deus. Olha que bela notícia! Olha que grande notícia que Deus revela através do Evangelho. Porque o reino não se restringiria somente aos judeus. Deus ampliaria para todo mundo. Lembra a promessa? Nós temos estudado Gênesis aos domingos, lá no capítulo 12, quando ele fala para Abraão, que versículo 3, se me falha a memória, todas as famílias da terra seriam abençoadas através de quem? Da descendência de Abraão. E nós hoje podemos falar isso, porque através da descendência de Abraão, eu e você, no Senhor, através do Espírito, né, somos um só corpo, somos uma só família, fazemos parte do mesmo reino. Estamos distantes fisicamente, mas estamos unidos pelo mesmo Espírito. Temos dificuldades, porque fazemos parte da realidade física, mas contamos com o apoio espiritual de quem? Do nosso Senhor. Temos uma ferramenta poderosa, como a gente fez no início, e costuma fazer no início e ao fim de cada um dos estudos. Oramos por aquele que tem a autoridade e o poder, para que no seu devido tempo possa trazer a resposta, não para o meu querer, não para o seu querer, mas para o cumprimento da vontade dele. O que nós queremos mais? Aí alguém pode dizer, eu quero mais, eu também. O que? Compartilhar eternamente dessa vida, né? Sem fim. E aí que está o ponto. Para isso, precisamos ver o quê? Essa restauração. Para isso, precisamos ouvir a palavra. E para isso, precisamos não somente viver esta oportunidade, mas propagar essa oportunidade para aqueles que ainda não conhecem. Diga, Giovanni. Eu tinha um entendimento equivocado com essa tua aula, tu já me corrigiu, mas aquele versículo 16, olha como eu compreendi até então. A lei e os profetas, ou seja, o Velho Testamento. Tudo lá foi profetizado até João. A partir de João Batista, inclusive ele, João Batista, desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Ou seja, quando chega João Batista, a partir dali, João Batista, inclusive, começa a pregar o reino de Deus e Jesus dá sequência nessa pregação. Arrependei-vos que o reino dos céus está próximo. Eu tinha esse entendimento. Era diferente desse que explicou. E lembra lá como o Enio Júnior, quando a gente estudou alguns textos do Velho Testamento, que a lei, a nova aliança, ela é um complemento, né? Ela veio para complementar a lei. Lembra? Começou com Adão, a queda. Aí o homem cai. Capítulo 3, versículo 15, Deus já está dizendo que a solução vai vir. E a solução quem é? O descendente da mulher, Jesus. E aí a gente vê o desenrolar todo do Velho Testamento, ou seja, da lei dos profetas. Jesus vem. E aí o que Jesus vai fazer? Ele vai pregar esse reino. Eu e você, não sendo judeus, né, no sentido físico, mas agora, como descendentes de Abraão pela fé espiritual, nós fazemos parte do quê? Do reino. Ou seja, uma continuidade, né, daquilo que foi ensinado lá no Velho Testamento. E um outro ponto importante, Giovanni, dentro disso, quem é que deveria viver a prática da lei dos profetas? Os fariseus e escribas. Eles precisavam viver. Por quê? Porque eles eram os doutores. Eles eram aqueles que tinham a prática. Mas, ao contrário disso, capítulo 15, versículo 1 e 2, eles estão murmurando a respeito do quê? Da conduta de Jesus em relação aos pecadores e publicanos. Quando eles ouviram Jesus falando, ou você serve a Deus ou a riqueza, e aí como eles amavam a riqueza, o que eles fizeram? Ridicularizavam Jesus. Na prática, eles não estão vivendo, né, a praticidade da lei dos profetas. Isso já é visível, como a gente já olhou no contexto de Lucas. E aí, o que eles precisavam fazer?
Eles precisavam fazer como essas pessoas que Jesus está citando no versículo 16, lá no finalzinho, anunciando o reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Entrar onde? No reino. Aí eu pergunto, os irmãos respondem, os fariseus estão se esforçando para entrar no reino de Deus? De modo nenhum. Eles estão criticando Jesus, eles estão dizendo que o ensino de Jesus ou é Deus ou a riqueza, o amor a Deus ou o amor à riqueza. Então, isso é ridículo. Então, eles não estão ouvindo, né, a lei e os profetas. Eles não estão ouvindo a quem? A Jesus. A Jesus. Então, quantas pessoas estão lutando para entrar, se esforçando para aprender? E aí a gente pode pegar a situação lá dos publicanos e pecadores, se esforçando, né, de maneira prática aqui dentro desse contexto. Os fariseus estão ridicularizando o ensino, estão murmurando a respeito do ensino. E tem pessoas que estão se esforçando para quê? Para justamente aprender, mudar a sua conduta e se adequar a esse chamado restaurador de quem? De Jesus. Um ponto bem interessante, né? E aí o que Jesus faz? Ele está dizendo, pessoas estão aproveitando a oportunidade. E o que os fariseus e os fariseus e escribas, principalmente os fariseus aqui dentro desse foco de Jesus, eles estão fazendo? Estão ignorando, estão jogando fora a oportunidade naquele momento. E aí, trazendo uma lição para a gente, como restaurados, não desperdicemos a oportunidade dada por Jesus. Dificuldades nós temos, problemas, enfermidades fazem parte dessa realidade que nós vivemos. Mas, como diz um certo dizer nesse mundo, Deus, ele é maior do que os nossos problemas e dificuldades. É a ele que precisamos recorrer. É a ele que precisamos buscar o quê? A resposta. Que possamos viver essa restauração, que possamos viver essa prática, que possamos aprender com esses exemplos deixados por Jesus. Porque o que o inimigo, né, ele faz é tentar nos tirar da condição que nós estamos. E qual é a condição que eu e você estamos? Restaurados, lavados, limpos, e sendo hoje templo do Espírito Santo, ou seja, restaurados pelo ensino de Jesus, pela palavra do Senhor, pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. E ele conclui no versículo 17, dizendo as seguintes palavras: é mais fácil, e olha um ponto importante em relação ao cumprimento da lei, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer de onde? Da lei. Então, é mais fácil acabar o céu, acabar a terra e a lei, ela não ser cumprida na íntegra. Aí você para e pensa, a lei vai ser cumprida na íntegra por quem? Pelos fariseus? Pelos escribas? Pelos publicanos e pecadores? Não, por aquele que é o restaurador desses e meu e seu, por Jesus. Então, Deus, ao enviar Jesus, ele sabe plenamente da capacidade, da importância da vinda de Cristo a essa terra. Por quê? Porque o papel de Jesus veio para quê? Para restaurar, tirar o homem do lamaçal, de uma condição totalmente adversa no sentido espiritual, e colocá-lo numa situação gloriosa, graças ao sangue de quem? Graças ao sangue de Jesus, restaurados, limpos, eu diria assim, glorificados. Aí você, por que glorificados, irmão? Por causa da presença do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Para quê? Para que possamos viver essa restauração para a honra e glória de quem? Do Senhor Jesus. Aí ele continua, versículo 18. Aí talvez você lendo aí o versículo 18, você pare e pergunta, mas por que, falando nessa questão de recurso financeiro, Jesus vai encaixar esse ensino sobre casamento, divórcio, aí bem no meio dessa história? E aí vem um ponto bem interessante, porque uma das linhas que justamente os fariseus, além do dinheiro, eles trabalhavam de uma maneira muito permissiva, era a respeito do divórcio. Eles tinham um apego muito grande a recurso financeiro.
como a gente viu logo no versículo 14. Mas uma outra linha que eles eram extremamente permissivos era em relação à questão do divórcio. Um certo professor, mestre reconhecido da linha farisaica, ele dizia, né, ele pregava no ensino farisaico que bastava a mulher estragar a comida do esposo, queimou o arroz, assim, colocando um sentido bem claro para a gente entender. É como se ela queimasse o arroz, ela perdeu o ponto do feijão. Aí os judeus, no caso da linha farisaica, era um pezinho que eles queriam para pedir o divórcio. Olha só como eles eram permissivos. E de onde que partia esse ensino? Da linha farisaica. E aí o que Jesus quer fazer? Aí você pode parar e pensar assim, peraí, não tem nada a ver, Sandro, com isso que a gente está vendo, tá? Por quê? O que Jesus diz no 16? A lei e os profetas vigoraram até João. Esses homens, assim como os discípulos de Jesus, naquele contexto, precisavam vivenciar o quê? A lei. Mas como eles queriam aparentar algo fora da lei, ou seja, contrário à lei, ou como os próprios escribas aqui, como a gente viu no estudo anterior, eles tentavam driblar, né, as entrelinhas da lei, para que eles pudessem fazer aquilo que lhe cabia, mas aí colocavam um peso, uma sobrecarga grande sobre quem? Sobre o povo, porque eles conheciam. E aí eles viam as chamadas brechas, eu vou colocar entre aspas aqui, e aí eles pudessem ter liberdade, enquanto eles tirariam a liberdade do povo, que não tinha esse conhecimento, e colocavam uma sobrecarga. E aí Jesus vai trabalhar justamente o ponto que a gente vai ver, versículo 18. E aí ele trabalha ainda nessa prática da lei, né? Daquilo que é ensinado. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada, né, pelo marido, também comete o quê? Adultério. Lembra lá em em Marcos capítulo 2, 10, 2, a gente vê os fariseus levando para Jesus essa situação. Lá no capítulo 10, vamos abrir rapidinho, só para a gente ver um respaldo que eu vi dentro do Novo Testamento, aqui nos Evangelhos, que justamente respalda essa questão de que os fariseus, eles tinham essa questão, essa permissão, né? Eram permissivos a respeito do divórcio. Marcos capítulo 10, versículo 2. Olha o que diz, Marcos 10, 2. E aproximando-se alguns dos fariseus, olha lá, eles não tiraram uma dúvida. Olha o termo que é usado pelo autor de Marcos, por Marcos. O experimentaram. Então, o ponto aí não é que eles queriam aprender. O ponto aí é que eles não queriam se corrigir. O ponto aí é que eles queriam testar quem? Jesus. E aí ele continua, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Aí Jesus responde, né, com uma pergunta, o que vos ordenou Moisés? Lembra lá? Pegando o ponto do capítulo 16, versículo 16, a lei e os profetas, Jesus coloca em relação à lei. E aí o que eles vão responder? Versículo 4. Olha, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Só que Jesus, versículo 5, vai deixar claro por que Deus fez isso. E qual foi a causa? Versículo 5. Mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do vosso coração. Ele vos deixou escrito esse mandamento. Não foi por causa de Deus, foi por causa de quem? Do homem, pela dureza. E aí a gente pode ver essa dureza através desses fariseus, criticando Jesus na forma de tratamento que ele tem em receber esses publicanos e pecadores, sentar com eles à mesa, com o interesse de ensiná-los, de direcioná-los para a restauração. E o que eles fizeram? Quem é o Senhor de vocês acha que é comendo com publicanos e pecadores? Aí Jesus fala sobre riqueza, o que eles fazem? Não, realmente Jesus tem razão. Se a gente pensar por esse lado, não. Eles passaram a ridicularizar Jesus. E a questão do casamento é a mesma linha.
Eles, ao pregarem, ó, queimou o feijão, né? O arroz não está legal, pode divorciar. E Jesus deixa claro para eles, ao levantar essa questão lá em Marcos, que era necessário o quê? Que isso foi feito por quê? Pela dureza deles em relação ao seu coração. Por isso que ele deixa muito claro, e de maneira bem enxuta, a gente pode ver no capítulo 16, versículo 18, Jesus trabalhando essa questão de uma forma muito enxuta. Um ponto bem importante para aqueles que estão vivendo e vivem o quê? A restauração. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, ele está fazendo algo que é contrário à vontade de Deus. Ao contrário, se alguém casar, né, com aquela mulher que o homem também desprezou, esse homem também vai estar em que situação? Vai estar em pecado. Então, trazendo para o contexto que Jesus está ensinando no Evangelho de Lucas, aquele ou aquela, né, que tem sobre a sua vida a restauração de Deus por meio de Jesus, precisamos agir de maneira o quê? De maneira clara em relação ao quê? Ao casamento. Colocando em prática o quê? Justamente a vontade do Senhor, para que eu e você possamos viver de acordo, não com o nosso pensar, não como o próprio Jesus fala para eles no versículo 15, aqui do contexto de Lucas 16, não por aquilo que nos exalta, nos infla, né? Nos exalta, não, mas é para viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Se a gente parar para pensar, só para a gente finalizar, se a gente parar para pensar nesse contexto, a gente pode ver, em relação ao casamento, é para amar aquilo que os homens ensinam, no conceito deles a respeito do casamento, ou é para amar aquilo que Deus estabelece? E lá no contexto de Marcos ele deixa muito claro, né? Aquilo que Deus ajuntou, não separe quem? Não separe o homem. Não separe o homem. E aí que está o ponto. Nós precisamos, como restaurados no reino, precisamos valorizar esse evento, esse relacionamento, esse compromisso, né? Estabelecido não no cartório, lá no Éden. Se a gente perceber, não havia cartório, não havia uma formalidade. O tabelião naquela situação entre Adão e Eva foi quem? Foi Deus. Então, não compete ao homem decidir, não, eu vou me separar por causa disso ou daquilo. Não, façamos aquilo que de fato Deus ensina. Se Deus uniu, o homem não tem capacidade técnica, jurídica, espiritual para definir. Quem tem capacidade para isso é aquele que criou. E o que ele diz? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, como restaurados, precisamos prezar pelo bom uso, como a gente viu no capítulo 16 aqui, né? Do recurso financeiro, do nosso tempo, do nosso esforço. Precisamos, como restaurados no reino, ter uma clareza em relação a quem precisamos servir. Não ao dinheiro, mas ao Senhor. Não aquilo que a gente acha, ao Senhor. Não naquilo que a gente acha melhor ou conveniente. Não, ao Senhor, ou seja, a Deus. A Deus. Por quê? Porque nós somos aqueles, versículo 16, final do 16, nós somos aqueles que têm se esforçado por entrar aonde? No reino de Deus. E não é fácil, não é fácil. Cada um aqui sabe da sua luta, das suas dificuldades, daquilo que tem enfrentado com o passar do tempo, seja agora nesse período de pandemia, seja antes, né? Então, nós precisamos realmente valorizar o grande sacrifício feito por Deus na pessoa do seu Filho Jesus, para que eu e você continuemos firmes, unidos, e um dia vivendo durante toda a eternidade ao lado do Senhor, né? Senhor Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, e vivendo e louvando para Ele para toda a eternidade. Abrir para os irmãos, fechar aqui no capítulo 16, versículo 18, e aí abrir para os irmãos comentários, perguntas, algo que não ficou claro, alguma contribuição para a gente poder, após, fazer a oração final. Tranquilo? Ok? Algo Alessandro, o que ele fala do rapaz lá que foi se juntar com os outros lá,
O rapaz foi garantir que no futuro ele não passasse necessidade, que antes ele fala, né? Isso. Isso está querendo dizer que a gente... no caso, que a gente busque a igreja, que a gente se apegue às coisas que que vai nos levar para o reino, é isso que está querendo dizer, isso, né? E um ponto importante, não só nós, mas as outras pessoas. Eu vou pegar essa parte final do 16, Ana, quando ele diz assim, e todo homem se esforça por entrar aonde? No reino de Deus. O que esse administrador fiel soube quando a condição dele, o status dele, ele ia perder? Ele se esforçou, mas ele sabia que ele já ia ser desligado, ele ia sair, ele ia perder aquele status. Então, ele se esforçou. Para quê? Para justamente resolver as questões. Para ficar bem com aquele... Justamente. Então, nós temos que nos esforçar, no caso, a parábola está nos mostrando que a gente se esforce para ficar bem com Deus. E usar os recursos financeiros da melhor maneira possível, a coisa que ele não fez. O recurso não era dele. Eu até apliquei na semana passada que nós, por exemplo, nós aqui, todos nós temos o Espírito Santo que não é nosso, é de quem? É do Senhor. Os recursos financeiros que nós temos são provenientes de que origem? Do Senhor, é bênção dele. A vida, os talentos, a condição de cada um de nós, né? E aí que está o ponto. Precisamos pegar todo esse aparato que Deus nos deu e usar de que maneira? Urgente. Nós temos um grande problema para resolver. Agora, é claro, não é um problema de desvio, Ana, pegando esse exemplo, mas é justamente resolver um problema que nós já tínhamos e precisamos usar para as outras pessoas que ainda continuam tendo, né? Em relação ao viver no pecado, ao viver longe de Deus, ao viver num contexto adverso à vontade de Deus. E aí precisamos entender essa urgência e investir o que for necessário. Para quê? Para que essa situação ela seja resolvida, né? Para que a restauração ela alcance as outras pessoas. Deu para entender, Ana? Deu. Tranquilo, obrigado. Mais alguém gostaria de cooperar, perguntar? Ou acrescentar, fazer um comentário sobre algo que captou aqui no decorrer do texto? Tranquilo, essa história então. que entra Pode falar. A história que entra do divórcio fica meio deslocado mesmo, né? Ela fica, não sei, eu comento com os irmãos, né, quando eu vejo um texto assim bem complicado, não pensem que, o Sandro explicou, não, mas eu tive que ler, reler, olhar algumas versões, olhar, assim, por exemplo, o material de contextualização, para ver, como diria assim, por que cargas d'água Jesus colocou esse pedacinho aqui nesse texto? E aí a gente pode perceber justamente por causa de para quem ele estava falando, que era os fariseus. A lei, né? Ele estava explicando do que acontecia na lei, né? Isso, na lei. Porque... E daí que iria durar, né? Que ela duraria, que a lei e o profeta duraram, né? No caso aqui, isso, né? Até João. Isso. No sentido de durar, no sentido do ensino. É como se a revelação da vontade de Deus, dentro do contexto do Velho, né? Não só em Malaquias, mas ela se estendeu para João, que João veio trazendo, como fala em Isaías, né? Ele é aquele que veio proclamar, né? Preparar o caminho, aqueles caminhos que tivessem... daí Jesus já estava aqui, né? Justamente, é por isso que ele diz, se eles não ouviram esses homens que estão aqui, né? No caso dos fariseus, eram os primeiros. Lembra, o Enio sempre trabalha esse ponto? Aqueles que eram para ser os primeiros a permitir a restauração de Jesus eram aqueles que conheciam a palavra. Mas, ao contrário disso, eles estavam murmurando e ridicularizando o ensino de Jesus. Né? Um ponto que é para a gente pensar. Obrigada. Irmão, tá ok, disponha, mana. Diga, irmão José Carlos. É mais para tentar ajudar a Ana no tal do divórcio, no versículo 18. Quando qualquer ser humano vive de uma forma errada na presença de Deus, na restauração,
do reino de Deus nas nossas vidas hoje, vivemos de forma errada, é fácil de nós observarmos defeito nas pessoas, coisas erradas, e começar a apontar. Era isso que os fariseus e os escribas faziam com Jesus. E agora Jesus coloca esse versículo 18 aqui, porque Jesus está mostrando a eles a necessidade da restauração na vida deles, e a restauração está nos ensinos de Jesus, e eles que vêm errando já na prática da lei, Jesus menciona o casamento aqui. Por quê? Veja lá que ele vai dizer: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. É muito fácil de encontrar os defeitos nas pessoas, mas, na verdade, o defeito está em mim. Então, Jesus está apontando para eles: olha, vocês falam isso, mas vocês, praticamente, como disse o Alessandro, queimou o feijão, você separa da esposa. O arroz ficou cru, vocês estão separando. Estava lascada já, então. Estava tudo complicado. Então, ele falou: o que adianta? Vocês estão olhando para mim, aquela expressão que falaram há 2, 3 semanas atrás: macaco olha o rabo dos outros e senta em cima do dele e fica olhando um dos outros. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Ele poderia ter colocado qualquer exemplo aqui. Qualquer exemplo. Agora, e ele colocou era o exemplo do casamento. Isso. Como era a praxe deles viverem casando, separando, casando. Então, Jesus usou um termo para eles ver se eles entendiam. Né? Uhum. Então, por isso que ele colocou esse versículo aqui no meio. E aí ele vai dizer quem casar com ela, porque outro, daqui uns dias, ia lá e casava com ela. Porque a prática era igual nós vemos hoje. Quanto a do casamento, eu entendo. Quanto a do casamento, eu entendo. Eu já estudei sobre isso, eu sei. Eu só não entendia por que ele pôs isso aqui. Mas como você mesmo disse, ele poderia ter colocado qualquer outro exemplo. Outra coisa. Ele só está falando o exemplo da lei. Lembra do Gamaliel, que Paulo cresceu aos pés dele? Se eu não me engano, ele era neto de um... Ele já era um homem bem idoso, já na época de Paulo, né? Quando Paulo aprendeu. E ele era neto de Léo. E Léo era um desses, da linha dos fariseus, que era aquele que ele tinha muita autoridade, né, no meio dos fariseus. Ele era um dos autores que dizia: se a mulher estragar o almoço do marido, era um motivo para que ela pudesse se separar, para que ele se separasse. Queimou o arroz, cancela. Pode voltar para a casa dos seus pais. E aí que Jesus está trabalhando. Por quê? Porque eles foram tão permissivos, eles tentavam inflar o peito, dizendo que conheciam a lei, que oravam de maneira demorada, para mostrar uma espiritualidade, só que na hora da prática, do ensino, eles pegavam a lei como se eles rasgassem, e dizendo, a dureza do coração deles era tamanha que ele ia acabar um relacionamento, né, lavrado na presença de Deus, criado pelo Senhor, e por causa de um arroz queimado, só como exemplo, ele ia lá e se separar da mulher. Olha lá, por isso que Jesus diz, Deus conhece o vosso coração. Né? Mas eles justificavam. Isso. Por isso que ele pegou a temática do dinheiro, porque foi o que eles ridicularizavam Jesus, e aí ele pegou como se fosse um calo, Ana. Pegou um outro calo do pé dos fariseus e aí juntou os dois. Né? Essa ideia que eu vejo de ele pegar um trecho tão amplo, tão dito, né? Que é simples, mas está dizendo muita coisa. Se a gente for folhear textos, né, a gente vai ver que esse textinho aqui diz muita coisa. E aí Jesus pegou esses dois pontos, a riqueza e o casamento. A forma como os fariseus ensinavam a respeito de... E desvalorizavam e ajudar e ensinavam de maneira dura. Diga, irmão Sérgio. Parabéns, viu? Você deve ter quebrado a cabeça para encontrar aí, fazer essa costura aí, né? Só ele José Carlos já explicava tudo. A Sara que usa, eu vou falar o segredo, a Sara que usa cola de isopor, para quando eu termino de estudar, ela cola os cacos. Já é usual. Obrigado. Diga, irmão Sérgio. Aqui,
tinha duas rabínicas, né? Escola rabínica. Havia duas escolas. Uma era a favor e a outra do divórcio, e a outra não era. Hallel era o do arroz lá. Era do arroz. E a outra, eu não estou me lembrando quem era o nome, depois eu vou me lembrar. Aquela era só através, eles aceitavam só através da traição. Que no caso aqui, né? Através da traição. É verdade, é verdade. Aí vai Jesus e entra. Mas Deus não fez assim. Deus não aceitou, Jesus não aceitou nenhuma dessas duas. Nenhuma nem outra. A terceira importante disse, né? Que não foi assim desde o princípio. Uhum. Mas esse é uma outra história, Sérgio. Isso daí é complicado. Mas um ponto importante dessa outra linha, seu Sérgio, que ele trabalha até em Mateus, né? Mateus 5, né? Que ele vai trabalhar aquela questão lá das relações sexuais ilícitas, se os irmãos tiverem curiosidade, porque a gente, olhando do contexto gentil para o contexto judeu, a gente precisa entender de onde veio o termo ilícito, né? Em relação a essa questão das relações. E aí um texto da lei, lá em... Cadê? Eu anotei aqui... Levítico, capítulo 18. Lá em Levítico, capítulo 18, ele vai dizer quais são os tipos. Na linguagem NVI, ela deixa, na revista atualizada, ele fala sobre descobrir a nudez. Já na NVI, ele deixa aquilo que é mais próximo do original, que é realmente relação sexual. E ele faz uma lista dessas relações que eram abominações. Acho que lá pelo capítulo 18, lá pelo 29 e 30, ele diz o que aconteceria com o judeu ou com alguém do povo se ele tivesse aquele tipo de prática. E aí um ponto que eu assim comento com os irmãos, claro, é que morria. Então, vamos lá, só para a gente entender. Um casal, aí o esposo vai lá e tem uma prática daquelas que é proibida. Aí ele é denunciado pela esposa. Isso é hipotético. Ele morria. Ele seria morto. O termo que usa lá é extinção. Ele vai ser extinto do meu povo, do meio do meu povo. Logo, se o marido morreu, o que acontecia com a esposa? Ela poderia casar com outra pessoa. E se fosse o contrário? A mesma coisa. Porque Romanos capítulo 7. Por isso que ele abre, se você perceber na estrutura, quando é escrito, ele abre, com exceção de relações sexuais ilícitas. Aí ele fecha e aí continua. E aí a gente, olhando no contexto deles, na lei, ele deixa isso muito claro. Ou seja, praticou algum tipo de relação dessa, descrita na lei, era morte. Logo, o outro estaria livre para casar novamente. Por quê? O cônjuge dele, pela prática daquilo que é contrário à vontade de Deus, morria, né? Aí, se os irmãos tiverem curiosidade, dá uma lidinha na revista, se tiver a ARA, ok. Se tiver a NVI, a versão NVI, ela deixa muito mais clara, assim, ela traz mais para o contexto entendível dentro do grego. Ok? Tranquilo, obrigado. Mais uma vez, agradecer aos irmãos. Botei aí, Alessandro. Oi? Botei aí as duas escolas, Hillel e Shammai. Isso. Então, agradecer aos irmãos, muito obrigado pela participação, pelo tempo, né? Semana que vem volta ao normal. Aí eu brincando mais cedo, antes dos irmãos entrarem, eu disse, aí os reservas voltam para estudar com o professor, mas na medida que tiver uma oportunidade, a gente entra em campo e tenta fazer aí bonito diante do Senhor, para honra e glória do Senhor, nunca para a gente, Amém. Mas sempre para edificação da igreja. Irmão Alessandro. Aí entra o semimestre. Eu brincando com a Lica, entra os sabidinhos reserva. Na faculdade é o catedrático e o assistente. É verdade. Ó. Tem a secretária, tem que ter um assistente. Concorda, dona Maria? Mas você é sempre brilhante. Muito obrigada. Graças a Deus pelo dom que ele me concedeu. Passar a palavra para o
para o irmão José Carlos para a nossa oração final. Muito obrigado a todos, irmãos. Que Deus nos guarde, nos proteja e continuemos orando. A resposta sempre vai vir do Senhor. Irmão José Carlos. Amém. Vamos orar, então. Amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti nos achegamos agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite de podermos nos reunir através de uma tela de computador, através desta ferramenta tão preciosa, Senhor, que é a internet, e assim nos aproximar um do outro nos mais distantes lugares e como igreja, presente diante de Ti. Nós queremos agradecer por este rico momento que tivemos de aprendizado, ó Deus, da Tua palavra. Que não fiquemos, ó Pai, nesse aprender, mas que nós possamos viver essa restauração em nossas vidas a cada dia, para que nós possamos, restaurados, praticar boas obras diante do Senhor. Deus amado, nós sabemos que por mais difícil que tem sido os últimos dias, o Senhor tem sido e sempre será o nosso Deus, o nosso escudo, a nossa esperança, a nossa salvação. Amém. Deus amado, Pai Criador, nós reconhecemos o Teu senhorio, o Teu poder, o Teu amor para com a Tua igreja, pela qual, Pai, nós suplicamos. E nesta noite queremos colocar no Teu altar o Enio, Teu servo, que reside em Minas Gerais, ó Pai, o Senhor sabe da saúde dele, como que se encontra, o Senhor o conhece, que o Senhor esteja curando ele, Pai, qual seja a enfermidade, qual seja a situação que ele se encontra, Pai. O Senhor é o médico dos médicos, coloca, Pai, pessoas a cuidar da vida dele de uma forma satisfatória, que ele venha dia a dia se recuperando e cada dia ele possa viver para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós também queremos lembrar do Wagner, ó Deus, que vem lutando agora com a situação do câncer. Ó Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Nós queremos também, ó Deus, lembrar da irmã Giane, ó Deus, que vem a cada dia se recuperando, fazendo um tratamento do qual ela tem sido abençoada, ó Pai, agraciada com a Tua presença na vida dela, e ela tem se recuperado um tanto prazeroso, Pai, satisfatório. Também nós queremos lembrar, ó Deus, do Aguinaldo, que vem sofrendo problema de vista. O Senhor o conhece, que o Senhor esteja cuidando da vida dele, ó Deus, que o Senhor esteja agindo na vida dele de uma forma que ele possa não só ser recuperado fisicamente, visivelmente, mas que ele venha cada dia ser restaurado pelo Senhor e nessa restauração prestar boas obras ao Senhor. Ó Deus, bendito Pai, nós queremos ainda, Pai nosso que está nos céus, lembrar também, ó Deus, da Tua igreja que sofre neste momento, Senhor, um momento turbulento que vive o nosso país, a nossa nação. O Senhor é o Deus que pode. Concede-nos, Senhor, a paz que precisamos. Concede-nos, Senhor, a alegria de podermos continuar pregando o Evangelho aonde quer que seja. Concede-nos, Senhor, a tranquilidade do ir e vir, que não falte a nós, ó Pai, o alimento a cada dia, que não falte a nós, ó Pai, o trabalho, para que nós possamos adquirir o nosso sustento, que não falte a nós, Pai, a fé que move montanha, a esperança de cada dia aguardar e servir o Senhor até a volta de Jesus. E naquele dia possamos nós, a Tua igreja, estarmos à Tua direita. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Sandro, pela aula. Obrigado, Sandro, pela aula. Boa noite, Amanhã é normal, aula, Júnior? Boa noite.
Amanhã normal, Alan. Boa noite, Dica. Boa noite, Giovanni. Até quinta-feira, às 18 horas, 19 em Brasília, hein? Quinta-feira que vem a gente volta ao horário normal. E aí, quando terminar, a gente voa para Campinas, para o estudo de Neemias. Quinta-feira, talvez eu não possa nem estar presente. Boa noite, irmão. Certo. Obrigado, irmão José. Boa noite a todos. Nada, meu irmão. Obrigado a você. Tchau, tchau. Boa noite. Aula. Tchau, tchau. Boa noite, irmão. Nossa noite. Boa noite, Obrigado, Catiana. Catiana. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fernando, Leandro. Boa noite, dona Jovina, Sioninha. A Alessandro assumiu a posição de professor e não... Vai em frente. Boa noite a todos. Ai, sabidinho. Boa noite. Graças a Deus, graças a Deus. Tchau, boa noite. Bom descanso. Boa noite a todos. Até amanhã. Amanhã tem normal, né? Amanhã. Amanhã é normal. Jeremias, ok.